lugar de honra, no centro, exibia a enegrecida e rota cabeça de um dragão serrano. Geralt aproximou-se. Foi meu avô quem o caçou, contou o monstro, atirando uma tora de madeira na lareira. Deve ter sido o último espécime da região que se deixou caçar. Sente-se, caro hóspede. Imagino que está com fome. Estou certo? Não posso negar, prezado anfitrião. A criatura sentou-se à mesa, abaixou a cabeça, cruzou as peludas patas sobre a barriga e ficou por um bom tempo murmurando algo e revirando os enormes polegares. Em seguida, soltou um grito e desferiu um pesado murro no tampo da mesa. Travessas e pratos chocalharam com sons de estanho e prata. Taças tinilaram cristalinamente. Um delicioso aroma de carne assada, alho, manjericão e noz moscada se espalhou pela sala. Geralt não pareceu nem um pouco espantado. Pois é, disse o monstro, esfregando as patas. Isto é muito melhor do que ser servido por empregados, não acha? Sirva-se, caro conviva. Temos aqui peito de frango, fiambre de javali e patê de não me lembro o quê, de alguma coisa. Já aqui temos tetrazes, não, enganei-me na fórmula do feitiço. São perdizes. Coma, coma. Trata-se de comida decente, não precisa ter medo. Não estou com medo, garantiu o bruxo, pegando um peito de frango e partindo-o em dois. Esqueci que você faz parte dos que não se assustam facilmente, bufou a criatura. Posso saber como se chama? Geralt. E você, anfitrião? Nivelin. Só que nas redondezas me chamam de ogro, ou papão, e me usam para assustar criancinhas. O monstro verteu de um só gole todo o conteúdo de uma enorme taça e enfiou os grossos dedos no patê, retirando praticamente a metade da terrina. Para assustar criancinhas, repetiu Geralt com a boca cheia. Certamente sem motivo, não? Certamente. A sua saúde, Geralt. E a sua, Nivelin. Que tal o vinho? Notou que ele é de uvas e não de maçãs? Se não for de seu agrado, farei aparecer outro. Obrigado. Não vai ser preciso. Este não é nada ruim. Você tem o dom de fazer magia desde nascença? Não. Desde o momento que isto me cresceu. Refiro-me à fuça. Não tenho a mais vaga ideia de como isso aconteceu. Mas a casa realiza todos os meus desejos. Nada de extraordinário. Sei fazer aparecer comida, bebida, roupa, lençóis limpos, água quente, sabão, coisas ao alcance de qualquer mulher, mesmo sem recorrer à magia. Abro e fecho portas e janelas, acendo fogo, nada demais. Mesmo assim é alguma coisa. E quanto a essa fuça, como você a chama, há muito tempo que a tem? Há 12 anos. E como isso surgiu? E o que você tem a ver com isso? Sirva-se de mais vinho. Com prazer, não tenho nada a ver com isso. Estava perguntando por mera curiosidade. A motivação é compreensível e aceitável. O monstro riu gostosamente. Mas não vou aceitá-la. Não lhe diz respeito. E ponto final. No entanto, para satisfazer pelo menos parcialmente sua curiosidade, vou lhe mostrar como eu era. Olhe para esses retratos. O primeiro, contando a partir da lareira, é o de meu pai. O segundo, só o diabo sabe de quem é. O terceiro é meu. Está vendo? De uma pintura coberta por uma espessa camada de poeira e no meio de um emaranhado de teias de aranha, olhava para eles um tipo gordinho, com rosto tristonho, inchado e espinhento. Geralt, a quem não era desconhecida a tendência dos retratistas em lisonjear seus clientes, meneou tristemente a cabeça. Está vendo? Repetiu Nivelin, arreganhando as presas. Estou. Quem é você? Não compreendo. Não compreende? O monstro ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam como os de um gato. Meu retrato, caro conviva, está pendurado além do alcance da luz das velas. Eu o vejo, porém não sou humano, pelo menos não neste momento. Para vê-lo, um ser humano teria de levantar-se, aproximar-se e provavelmente levar o candelabro consigo. Você não fez nada disso. A conclusão é simples, mas eu prefiro perguntar sem rodeios. Você é humano? Geralt sustentou seu olhar. Se você apresenta a questão sob esse ângulo, respondeu após um minuto de silêncio. Tenho de admitir que não sou totalmente. Ah,
Neste caso, você consideraria falta de tato se lhe perguntasse quem você é? Um bruxo. Ah, repetiu Nivelin. Se minha memória não falha, os bruxos têm uma forma curiosa de ganhar a vida. Matam monstros por encomenda. Sua memória é excelente. Houve outro momento de silêncio. As tênues chamas das velas pulsavam, soltando finas línguas de fogo, que se refletiam no cristal talhado das taças e nas cascatas de cera escorrida pelas ramificações do candelabro. Nivelin permanecia imóvel na cadeira, apenas mexendo quase imperceptivelmente as enormes orelhas. Suponhamos, disse por fim, que você consiga sacar o espadão antes de eu alcançá-lo. Suponhamos até que você tenha tempo de me golpear com ele. Com meu peso, isso não impedirá que eu o derrube só com meu impulso. Depois, o final será decidido por dentadas. O que acha, bruxo? Qual de nós teria mais chances caso chegássemos a ponto de morder a garganta um do outro? Geralt ergueu com o dedo a tampa do estanho de pichel. Encheu sua taça de vinho, sorveu um gole e apoiou-se no encosto da cadeira. Ficou olhando para o monstro com um sorriso. E o sorriso era excepcionalmente desagradável. Sim, falou Nivelin devagar, remexendo o canto da bocarra com a unha. É preciso reconhecer que você sabe responder a uma pergunta sem usar muitas palavras. Estou curioso em saber a resposta a esta. Quem lhe pagou para me matar? Ninguém. Cheguei aqui puramente por acaso. Você não está mentindo? Não costumo mentir. E o que você costuma fazer? Ouvi muitas coisas sobre bruxos. Dizem que raptam menininhos para alimentá-los com ervas, com poderes mágicos. Aí, aqueles que sobrevivem à experiência tornam-se bruxos, feiticeiros com talentos inumanos. São treinados para matar, extirpados de qualquer reação ou sentimento humano, sendo transformados em monstros para tirar a vida de outros monstros. Ouvi dizer também que está chegando a hora de alguém assumir a tarefa de caçar bruxos, porque há cada vez menos monstros, enquanto o número de bruxos cresce assustadoramente. Coma uma dessas perdizes, antes que esfriem por completo. Nivelin pegou uma perdiz da travessa e enfiou-a inteira na bocarra, destroçando-a com os dentes como se fosse uma torrada. Por que não diz nada? Perguntou de boca cheia antes de engolir. O que há de verdadeiro naquilo que falam de vocês? Quase nada. E o que há de falso? A afirmação de que há cada vez menos monstros. De fato, existem muitos. Nivelin mostrou os dentes numa expressão que deveria ser um sorriso. Um deles está precisamente sentado diante de você, indagando se fez bem em tê-lo convidado a entrar. Antipatizei de cara com a sua insígnia de sua corporação, caro visitante. Você não é um monstro, Nivelin? Disse secamente o bruxo. Não diga. Eis algo novo. E o que, em sua opinião, sou eu? Um pudim de alquenge? Um bando de gansos selvagens voando para o sul numa triste madrugada outonal? Não? Seria eu a virtude perdida junto ao alfante cristalina pela bela filha de um moleiro? Vamos, Geralt, diga logo o que sou. Não está vendo que chego a tremer de tanta ansiedade? Você não é um monstro. Se fosse, não poderia tocar nessa bandeja de prata. Tampouco ter segurado meu medalhão. Caramba! Urrou Nivelin com tal força que as chamas das velas ficaram por um momento na posição horizontal. Está claro para mim que hoje é o dia da revelação dos maiores e mais terríveis mistérios. Já vou ser informado de que minhas orelhas ficaram tão compridas porque, quando criança, não gostava de mingau de aveia. Não, Nivelin, falou calmamente Geralt. Isso foi fruto de um feitiço, e tenho certeza de que você sabe muito bem quem o lançou. E de que me adiantaria sabê-lo? Em muitos casos, um feitiço pode ser desfeito. Você, como bruxo, obviamente sabe desfazer feitiços, não é verdade? Sim. Quer que eu tente? Não, não quero. O monstro abriu a bocarra e mostrou a língua, vermelha e com 2 palmos de comprimento. Ficou pasmo, não ficou? Fiquei, admitiu Geralt. A criatura soltou uma risadinha e esparramou-se na cadeira. Sabia que ia deixar você surpreso? Sirva-se de mais vinho e instale-se confortavelmente, porque vou lhe contar a história toda.
Bruxo ou não bruxo, seu olhar inspira confiança e estou com vontade de conversar. Sinta-se, por favor. Sirva-se e ouça a minha história. Não há mais do que se servisse. Ah, que chatice! O monstro picarreou e voltou a bater a pata na mesa. Ao lado dos 2 pichés já vazios, apareceu um garrafão de barro num cesto de vinho. Nivelin arrancou com os dentes o selo de cera, encheu as taças e começou. Como você pode ter notado, a região onde estamos é pouco habitada. Isso porque, à sua época, tanto meu paizinho como meu vovozinho não deram motivos concretos para serem amados pelos vizinhos ou pelos comerciantes que se aventuravam pela estrada. Se alguém aparecia por estas bandas e meu paizinho o via de cima da torre, na melhor das hipóteses, o coitado perdia apenas a fortuna. Além disso, várias propriedades vizinhas foram incendiadas, porque o paizinho achara que os tributos não lhe foram pagos a tempo. Poucas pessoas gostavam dele, além de mim, naturalmente. Chorei muito quando um dia trouxeram numa carroça o que restara do meu paizinho, depois de receber um golpe de montante. Um daqueles espadões enormes que só podem ser erguidos com as 2 mãos. Naquela época, o vovozinho já não se dedicava à pilhagem, pois desde o dia em que recebeu uma pancada na cabeça, ficou gaguejando de maneira horrível, babava constantemente e volta e meia não chegava a tempo à privada para fazer suas necessidades. Como único herdeiro dos 2, coube-me chefiar a gangue, e eu era ainda bastante jovem, um fedelho, de modo que não demorou muito para o pessoal da gangue me enrolar. Como bem pode imaginar, eu os liderava, como um porco lidera uma matilha de lobos. Em pouco tempo, passamos a fazer coisas que o paizinho, se estivesse vivo, jamais teria permitido. Vou poupá-lo dos detalhes e ir direto ao que interessa. Um dia fomos até Gelibol, perto de Mirte, e saqueamos um templo. Para piorar as coisas, no templo havia uma jovem sacerdotisa. Que tipo de templo, Nivelin? Só o diabo sabe, Geralt. No entanto, devia ser um templo do mal. Lembro que no altar havia crânios e ossos e ardia uma chama verde. Fedia horrivelmente. Mas voltemos ao que interessa. Os rapazes agarraram a sacerdotisa, despiram-na e disseram que eu deveria me tornar homem. Eu, idiota, concordei. Quando estava me tornando homem, a sacerdotisa cuspiu em meu rosto e gritou uma porção de coisas. Que coisas? Que eu era um monstro em pele humana e que seria um monstro na pele de um monstro. Algo sobre amor, sobre sangue, não me lembro o que mais. Aí ela puxou um pequeno punhal que devia ter escondido em algum lugar, acho que nos cabelos, e se suicidou. Nós fugimos dali em tal disparada, Geralt, que quase acabamos com nossos cavalos. Aquele templo não era do bem. Continue. Depois tudo aconteceu como profetizou a sacerdotisa. Passado alguns dias, acordo numa manhã e cada um de meus criados que me olha solta um grito. E pernas para que te quero. Corro para um espelho e entro em pânico. Tenho um ataque. Lembro-me de tudo muito vagamente, como se fosse através de uma neblina. Em poucas palavras, houve mortos. Muitos. Vários. Usei tudo que me caía nas mãos. De repente, tornei-me muito forte, e a casa passou a ajudar-me. As portas batiam, utensílios voavam por toda parte, a lareira se acendia. Quem pôde, fugiu em polvorosa. A titia, a prima, os rapazes da gangue, basta que lhe diga que fugiram até os cães, uivando com o rabo entre as pernas, e minha gatinha também, a gulosa. O papagaio da titia caiu duro e morreu de medo. No fim, fiquei sozinho, urrando, uivando, ensandecido e quebrando tudo que me caía nas mãos, principalmente espelhos. Nivelin interrompeu-se, deu um suspiro e uma fungada. Quando o ataque passou, reassumiu a narrativa. Era tarde demais para qualquer coisa, estava só. Não havia ninguém a quem eu pudesse esclarecer que mudara apenas externamente. Que, embora tivesse esse aspecto monstruoso, no fundo, continuava sendo um estúpido adolescente soluçando num palacete vazio. Depois, fui assolado por um pavor de que os empregados retornassem e me matassem antes de eu ter tido tempo de me explicar. Mas ninguém retornou.
O monstro calou-se por um momento, limpando o nariz com a manga do casaco. Não quero falar desses primeiros meses, Geralt. Até hoje tremo só de pensar neles. Vou ater-me aos pontos principais. Durante muito tempo fiquei sozinho no palacete, quietinho como um camundongo, sem botar o nariz para fora. Quando aparecia alguém, o que era muito raro, eu não só não me mostrava, como ordenava a casa que batesse as venezianas ou soltava um urro dentro da gárgula de uma das calhas do telhado, e isso costumava bastar para o visitante desaparecer no meio de uma nuvem de poeira. E as coisas foram se passando assim, até o dia em que olho pela janela numa madrugada. E o que vejo? Um gordão cortando rosas da roseira da titia. E é preciso que você saiba que não se tratava de quaisquer rosas, mas das rosas azuis de Nazair, cujas mudas foram trazidas ainda pelo vovozinho. Tive um acesso de raiva e saí para o pátio. O gordão, depois de recuperar a voz, que perdera quando me viu, guinchou como um porco, afirmando que queria apenas algumas flores para sua filhinha, implorando que o perdoasse e o deixasse partir são e salvo. Já estava me preparando para lhe dar um pontapé nos fundilhos e expulsá-lo quando tive um lampejo. Lembrei-me dos contos de fada que Lanka, minha babá, costumava me contar, e aí pensei que se lindas donzelas podiam transformar sapos em príncipes, ou vice-versa, quem sabe, talvez houvesse naquilo um grão de veracidade. Saltei em sua direção, soltei um berro tão forte que a vinha se desprendeu do muro, e gritei: a filha ou a vida? Nada melhor me veio à mente. O mercador, pois se tratava de um mercador, começou a chorar e me revelou que sua filhinha tinha apenas 8 anos. Você está rindo? Não. Porque eu não sabia se deveria rir ou chorar por meu destino de merda. Fiquei com pena do coitado do negociante. Não podia ficar simplesmente olhando-o, tremer de medo. Assim, convidei-o a entrar, dele de comer e de beber. E quando ele estava indo embora, enchi sua sacola com moedas de ouro e pedras preciosas. Saiba que no subsolo sobraram uma fortuna ainda dos tempos do papai. Eu não imaginava o que fazer com aquilo, de modo que podia me permitir ser generoso. O radiante mercador me agradeceu tanto que chegou a babar. Deve ter se vangloriado em algum lugar de sua aventura, porque em menos de 2 meses apareceu aqui outro comerciante. Trazia um saco volumoso e uma filha, também avultada. Nivelin estendeu as pernas debaixo da mesa e espreguiçou-se a ponto da cadeira ranger. A negociação com ele foi rápida, continuou. Acertamos que deixaria sua filha comigo por 1 ano. Tive de ajudá-lo a colocar o saco no lombo da mula. Sozinho, ele jamais conseguiria erguê-lo. E quanto à garota? Durante algum tempo, tinha convulsões sempre que me via. Estava convencido de que eu ia devorá-la. Mas após 1 mês de convivência, já comíamos juntos. Conversávamos e fazíamos longos passeios. E embora fosse simpática e surpreendentemente instruída, eu ficava todo encabulado ao falar com ela. Sabe, Geralt, sempre fui muito tímido diante de garotas. Sempre fui objeto de gozação, mesmo das garotas dos estábulos cobertas de estrume até os joelhos, com os quais os rapazes da minha gangue faziam o que queriam, pois até elas caçoavam de mim. Se sempre fora assim, fiquei pensando, quanto mais agora com esta fuça. Nem consegui adquirir coragem suficiente para indicar de algum modo um motivo que me fez pagar tanto por 1 ano de sua vida. O ano foi se arrastando com fedor, atrás de tropas em marcha, até que seu pai voltar e levá-la consigo. E o que você fez em seguida? Tranquei-me em casa, resignado, e por vários meses não recebi nenhum dos visitantes com filhas que bateram à minha porta. Mas depois de passar 1 ano na companhia da filha daquele mercador, dei-me conta de quão era difícil viver sem ter alguém com quem pudesse conversar. O monstro emitiu um som que deveria ser um suspiro, mas que soou como um soluço. A próxima, disse após um longo silêncio, chamava-se Fene. Era miudinha, animada e muito falante. Não tinha medo de mim. Certo dia, justamente quando atingi a maioridade, tomamos muito licor de mel,
E bem, aconteceu. Quando acabamos, pulei da cama e corri para um espelho. Tenho de admitir que fiquei muito desapontada e triste. A fuça permaneceu inalterada. Talvez me desse uma expressão ainda mais estúpida. E andam dizendo por aí que os contos de fada contêm a sabedoria do povo. Uma merda de sabedoria, Geralt. Mas Fanny logo se esforçou para que eu esquecesse a tristeza. Você nem imagina como ela era alegre. Sabe o que inventou? A brincadeira de assustarmos, juntos, os visitantes indesejáveis. Imagine a cena. Um visitante adentra o pátio, olha em volta e eis que se vê atacado por mim, de 4, com Fanny completamente nua, montado no dorso e soando o corno de caça do vovô. Nivelin soltou uma gargalhada, fazendo brilhar a alvura de suas presas. Fanny, continuou, ficou comigo um ano inteiro. Quando retornou com um grande dote à sua família. Casou-se com o dono de uma taberna, um viúvo. Continue seu relato, Nivelin. Estou muito interessado. Deveras? Disse o monstro, coçando-se entre as orelhas. Muito bem. A seguinte, a Prímula, era filha de um empobrecido cavaleiro andante. Quando chegou aqui, o guerreiro tinha um cavalo esquelético, uma couraça enferrujada e uma quantidade de dívidas absurda. Era um tipo horroroso. Geralt, tão repugnante como um monte de esterco, de cheiro insuportável. Sou capaz de apostar meu braço direito que Prímula foi concebida quando ele estava na guerra, porque até que era bonitinha. E assim como Fanny, não tinha medo de mim. O que não era de estranhar, já que em comparação com seu pai, eu poderia ser considerado bonitão. Prímula, como logo ficou patente, era bastante folgosa, e eu, por ter adquirido autoconfiança, não perdi tempo. Em menos de 2 semanas já mantínhamos relações bastante íntimas, no decurso dos quais ela me puxava pelas orelhas e gritava: "Morda-me, animal! Rasgue-me por inteiro, sua besta imunda!" e outras idiotices do gênero. Nos intervalos de nossos folguedos, eu corria para o espelho, mas olhava para ele com cada vez menos preocupação. Cada vez menos ansiava por voltar a ser aquele garoto doentio. Sabe, Geralt, antes eu era molenga, depois passei a ser um homem de verdade. Antes vivia adoentado, tossia e meu nariz escorria constantemente. Agora sou sadio como um touro. E os dentes? Você não acreditaria se lhe contasse o estado deles. E agora? Agora posso destroçar a perna desta cadeira com uma dentada. Você gostaria de me ver morder a perna de sua cadeira? Não, não gostaria. Talvez seja melhor. O monstro riu, abrindo a bocarra. Nada divertia mais as senhoritas do que as demonstrações de minhas dentadas. E com isso, sobraram poucas cadeiras inteiras no palacete. Nivelin bocejou, com o que sua língua enrolou-se, formando um tubo. Estou cansado de tanto falar, Geralt, de modo que serei breve. Depois delas, houve mais 2, Ilka e Vinimira. Tudo se passava da mesma forma, chegando a se tornar monótono. Começava com a mistura de medo e reserva, então surgia um fio de simpatia, reforçada por pequenos, porém caríssimos mimos. Mais tarde vinha a fase de morda-me, coma-me por inteiro, seguida pelo retorno do pai, tenra despedida e cada vez mais discernível diminuição do tesouro. E, em vista disso, decidi fazer pausas mais longas em solidão. Evidentemente, já havia descartado por completo a possibilidade de que o beijo de uma bela jovem pudesse alterar minha aparência. Conformei-me com esse fato, e tem mais. Cheguei à conclusão de que estava bem como estava, e não precisava de nenhuma mudança. Realmente nenhuma, Nivelin. Realmente, em primeiro lugar, tenho saúde de ferro. Em segundo, o fato de eu ser diferente tem efeito afrodisíaco nas mulheres. Não ria. Estou convencido de que, se fosse humano, teria de suar muito mais a camisa para levar para a cama alguém como Vinimira, uma jovem de rara beleza. Tenho a impressão de que ela nem se dignaria de olhar para o rapaz do retrato. E, em terceiro, posso sentir-me totalmente seguro. Papai tinha muitos inimigos.
alguns dos quais continuam vivos. Aqueles que minha gangue, sob meu deplorável comando, levou ao túmulo tinham parentes. No subsolo há ouro. Não fosse o medo que inspire todos, alguém tentaria se apossar dele, nem que fossem simples camponeses munidos de forcados. Você parece estar absolutamente seguro, disse Geralt, brincando com a taça vazia, de que em sua atual configuração não fez nenhum mal a quem quer que fosse, a nenhum pai, a nenhuma filha.